os primeiros inseticidas eles foram criados ali um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E olha que bacana, não, mas que coisa interessante assim. Alguns dos princípios ativos foram modificados e transformadas em armas químicas durante esse período. Durante muito esse período, então, né, dessa linha da história aí, as armas químicas fizeram parte dessa Segunda Guerra Mundial. O que acontece depois, né, hoje, durante as grandes empresas que fazem parte, as detentoras das empresas que são controladoras tanto de pragas agrícolas e pragas urbanas, as empresas Bayer e BASF, elas pegaram todo aquele material que depois acabou a Segunda Guerra, né? Ficou em estoque, o governo ainda tinha lá aqueles princípios ativos, começou a dar um surgimento da agricultura. Então, Revolução Industrial, a agricultura familiar começou a surgir num processo muito forte de crescimento. Por isso também essas pragas teriam que ser feitos, né, essa parte de controle. Justamente porque, para se manter hoje uma qualidade de material orgânico, por exemplo, eu estou com uma plantação, eu quero manter ela 100% orgânica sem usar algum tipo de inseticidas, fazer algum controles com rodenticidas, às vezes, né, que rodeiam a parte dessa plantação. É muito difícil você fazer esse controle. É muito difícil. Então, o que acontece? Dependendo da grande escala, feita essas aplicações com inseticidas e controles também com a parte de rodenticidas. Então, esse material, às vezes, que foram utilizados, né, da parte da guerra lá, eles foram sintetizados para o quê? Começar a fazerem aplicação da parte da agricultura e evolução industrial. Até para justamente também o volume a ser vendido da parte da plantação, né, da parte da agricultura ser muito maior. E para também poder alimentar toda a população. Então, foram feitos esse controle. Desse tempo de lá para cá também, o estudo passou por muitas mudanças. Alguns princípios ativos já foram tirados de linhas, justamente porque contaminam o lençol freático, deixam um efeito residual na própria terra e na água durante muito tempo, e com isso muita gente foi se contaminando também, tendo doenças, de alergia na pele, e, enfim, câncer, tudo. Se puxar ao longo da história, assim, a parte do inseticida, ele abre um ponto assim que tem que haver muita reflexão, entendeu? E lógico que hoje com as novas tecnologias, entendeu? As novas concentrações, novos produtos foram mudando muito com essa tecnologia. E sobre a questão do problema assim, que eu vejo, né, com as pragas urbanas assim, hoje em dia, a gente pensa assim que uma aranhazinha, uma baratinha, a própria formiguinha ali, né, que elas não causam muito cuidado, assim, às vezes é engano. Porque geralmente um inseto desses carrega muitos vírus e bactérias, o que contaminam às vezes o nosso alimento e fazem um processo para a nossa má digestão, um processo que possa causar uma irritação na nossa própria pele. Enfim, se a gente também for abrir assim, um leque para isso, vai abrir bastante espaço assim, para debater assim, o que esses insetos carregam de vírus e bactérias e as doenças que também podem estar nos causando. Pô, legal. Muito bom, muito bom. Mas voltando um pouquinho ali, agora eu vou polemizar a conversa aqui. Cara, assim, ó, eu já tenho visto, né, inclusive na política, né, não vou aprofundar aqui o tema político, mas no âmbito político eu tô vendo discussão, assim, direto, né, que alguns falam que o agrotóxico prejudica a nossa saúde e tal, e com certeza deve ter algum nível, né, de malefícios, né, dos agrotóxicos, mas, por outro lado, a gente sabe também que o agronegócio, por exemplo, ele é responsável pela produção da maior quantidade de alimento no Brasil em específico para o mundo, né? E que se não for usado, se não se usar alguns tipos de agrotóxico, essa produção é inviável, ela não acontece. E justamente isso, pela questão da tecnologia, eu acho que ele está prejudicando menos, né? E por outro lado, a questão dos alimentos orgânicos, eles, primeiro que não seriam suficientes para todo mundo, né? Tu produzir alimento orgânico.
E por outro lado também existem as pragas naturais que também são prejudiciais para os seres humanos. Então eu queria saber de ti assim, hoje, em relação a isso, a produção em larga escala, o quanto, até para falar para a galera que está nos vendo aqui, né, uma dúvida minha também, e nada melhor do que perguntar para um químico, né, que é tu, cara, o quanto realmente faz mal esse uso de agrotóxico nas grandes produções, nas grandes lavouras de alimentos, principalmente aqui no Brasil. Vamos lá, justamente se a gente fala essa questão do agrotóxicos, né? A gente sempre pensa assim, a questão assim, os inseticidas, né? Que é o que atrapalha. Mas tem uma classificação bem importante aí, que são os herbicidas, né? Os inseticidas, rodenticidas, moluscicidas, entendeu? Então ele abre uma classificação muito ampla sobre a questão que o que envolve para a questão de controle de pragas. Tanto pragas agrícolas hoje, que são o Ministério da Agricultura, um mapa que cuida disso, e também das pragas urbanas. Agora falando sobre a questão das pragas agrícolas e sobre a questão desse o controle, né, o alimento, como é que ele é feito na verdade? Primeiro, para fazer essa preparação da terra, ele é utilizado a questão são os herbicidas para a preparação do solo. E às vezes o que prejudica, às vezes alguma coisa do próprio solo ou o próprio alimento, às vezes, que está sendo plantado ali. Hoje, a grande maioria no Brasil, se eu não me engano, até mais de 50%, ela é cultivada, né, feita por agricultura familiar. E às vezes o que acontece às vezes da própria agricultura familiar? Eu tive, né, um prazer de trabalhar numa indústria química em Curitiba. Então a gente via também assim, o pessoal que fazia as compras e as vendas. E o que acontece sobre a questão de quem vai fazer essas aplicações e essas dosagens. Então eu acho que às vezes falta talvez uma fiscalização um pouco maior, né, para ver quem faz esse tipo de aplicação e dosagens, para ver o nível de concentração do produto. O produto ele sendo utilizado da maneira correta, às vezes que tem que ser utilizado, ele realmente não vai atingir um grau, né, um nível de degradação, malefício, justamente para o ambiente, do que às vezes tu elevar esse nível de concentração. Sempre às vezes, né, tem aquela teoriazinha assim, vai ali, eu li o rótulo, vou misturar tanto naquela dosagem, mas eu vou fazer um pouquinho mais forte, né, acontece às vezes de matar mais. Exatamente, para matar mais. E na agricultura familiar, justamente, às vezes quem faz as aplicações, às vezes não tem algum controle sanitário que verifique isso aí. Então eu percebi também que tinha isso. E sobre a questão até de que cuidados para fazer, entendeu? Tipos de aplicações. Então a gente via uma dificuldade dessas de pessoas locais, às vezes com que eu às vezes conversavam, compradores e tudo. Sim. Então quer dizer, só pegando o teu gancho que tá, Claro. O problema maior então é a questão do preparo, da dosagem, do manuseio, do treinamento das pessoas. Mais ou menos por aí. Em relação a tal coisa faz mal. Não. Se ele te usar na dose certa, na quantidade certa, não vai ter problema nenhum para nossa saúde. Essa que é a questão, então. Exato. E isso influencia também, entendeu? Assim como a gente fez aquela linha do tempo lá da história, que alguns princípios ativos saíram, entendeu? Que realmente faziam era maléfico tanto para a nossa saúde e tanto para o meio ambiente, mas as coisas também foram mudando quanto a isso. Tem coisa que é maléfica e ponto final, né? Não, com certeza. E assim, até hoje alguns princípios ativos, né, que hoje no Brasil ainda é utilizado para tratamento de herbicidas, em alguns outros países já não é permitido. Sim. Então, mas essas grandes empresas que foi citada ali no início, a Bayer-BASF, ela já tem um estudo até para estar sintetizando novos tipos de princípios ativos. Mas falando sobre esse princípio, assim, né, hoje em dia eu vejo que às vezes é muita coisa de mau uso. Às vezes até descarte de embalagem. As embalagens tem que ter um descarte totalmente
para indústria especializada, aquele tipo de plástico. Enfim, então são N fatores, às vezes, que influenciam, né, sobre a questão de cuidados de meio ambiente, que pode estar afetando essa degradação. Mas, enfim, é necessário fazer hoje em dia o controle e aplicação, lógico, justamente o quê? Para poder também alimentar toda essa população. Vamos supor o seguinte, se tu tem hoje uma plantação ali de soja e faz o teu controle totalmente orgânico, é muito difícil hoje, você não mantendo com alguma aplicação, entendeu? Fazer a tua colheita o 100%. O que acontece? Vai reduzir aquilo que você gastou tudo para plantar e você não vai colher todo aquele 100%. Talvez faça uma colheita um pouco menor. O teu preço de mercado também vai o quê? Ele vai elevar com esse tempo. Então, esse preço também vai ficar onde? Mais caro é para nós, os consumidores. Claro, sempre, né? Sempre na conta do